Então vamos falar sobre a luz. Então, como já foi falado, como se forma, então, como a gente consegue ver um objeto, né? Então nós temos objetos que são de luz primária e outros que são de objetos de luz secundária. Então a luz primária são aqueles que emitem a luz, e os secundários são aqueles que a luz bate neles e chegam até nossos olhos e nós conseguimos ver esses objetos. Então a luz sai de um objeto, de um local primário, e chega até um objeto que é uma forma de luz secundária e chega até nossos olhos. Então a luz sempre caminha em linha reta, ok? Então vamos falar sobre tipos de reflexão. Então, em um lago ou em um rio onde a água esteja agitada, você não consegue ver a imagem corretamente no fundo do rio, no fundo do lago ali, devido que é uma reflexão difusa, ou seja, os raios eles batem, como ele bate na onda e a onda acaba desviando eles ficam desordenados. Então a gente vai ter uma imagem não correta, né, do que tem lá no fundo do rio ou do lago. Agora, se é um local, como por exemplo um espelho, onde não tem essa variação, né, esse desvio dos raios de luz, então você tem uma imagem regular. Então você consegue ver a imagem corretamente, né, do objeto ou do que está ali na frente daquele, no caso daquele tipo de reflexão. No caso aqui difusa é irregular, no caso dessa daqui que é regular, ok? Então nós temos dois tipos de imagem. Nós temos a imagem real e a imagem virtual. A imagem real forma-se na frente do espelho e pode ser projetada em um anteparo, tipo uma tela, tipo um projetor. Ou seja, a imagem que pode ser projetada em uma tela, em uma parede ou algo assim, ok? Imagem virtual é a imagem que vemos todos os dias nos espelhos planos. Então aquele espelho que a gente tem em nossa casa aí, que a gente utiliza, que é um espelho plano, ou seja, no espelho plano eu consigo ver a minha imagem do mesmo tamanho, ela vai estar direita, e ela é uma imagem virtual, porque eu não consigo projetar aquela imagem para fora do espelho. Parece que a imagem está dentro do espelho, então ela é uma imagem virtual. Só que se você for ali, como aquele vídeo que a gente passou na sala, que se você olhar atrás do vidro não aparece nenhuma imagem, ou seja, então é uma imagem virtual. Então isso daqui nós vamos falar agora como que a imagem é formada então no espelho, né? No caso do espelho plano, ele sempre vai ter o raio de luz ele bate, e se ele tiver com um ângulo de 45 graus, ele vai continuar com um ângulo de 45 graus lá na imagem. Então se você tem 1,60 m, você vai ter 1,60 m na frente do espelho. Se você tiver com um determinado ângulo formando com o seu braço, lá no espelho também vai estar. Se você tiver 3 metros do espelho, lá vai estar a 3 metros do espelho, tá ok? Então vamos falar agora sobre os espelhos esféricos, tá? Alguns exemplos de espelhos esféricos que nós temos no nosso dia a dia, né? Então, nos espelhos esféricos nós temos aqui alguns exemplos de espelhos, né? Bolinha de Natal, que agora vai ser muito visto. Nós temos esses espelhos que são muito utilizados em lojas, e alguns outros tipos de espelhos aqui, ó, como por exemplo, então nós temos aqui dois tipos de espelhos, né? O côncavo e o convexo. O côncavo, a imagem é aqui, ó, pelo lado de dentro, tá ok? Como se fosse o lado de dentro de uma colher. E o convexo, lembre-se, exo de expulsar para fora, tá ok? Então esse exo de expulsar para fora. Então a imagem é formada aqui, ó, pelo lado de fora. Então como se fosse o lado de fora de uma colher, tá ok? Então nós temos esses dois tipos de espelhos. Então nós temos algumas coisas que nós temos que observar quando nós falamos em espelhos. Então nós temos o vértice, né, que é o ponto médio da superfície do espelho. Então o vértice é a superfície média do espelho. Então bem aqui, ó, no meio do espelho, que é o ponto, no caso o vértice, tá ok? E nós temos o foco. Então o foco é quando os raios paralelos ao eixo principal refletem-se no espelho, passando por um único ponto denominado foco. O foco está localizado no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Então o vértice está aqui e o centro de curvatura está aqui. Então é
a metade dessa distância aqui é o foco, tá ok? Esse foco aqui é o que forma, no caso, a imagem que nós vemos, tá ok? Então, deixa eu só explicar aqui. O centro, né, no caso de curvatura aqui, é aqui, ó. Se você continuar esse círculo aqui, ó, dessa continuidade dele, esse daqui seria o centro desse círculo, ok? Então, se você der continuidade no círculo aqui, esse daqui, ó, é o centro de curvatura, ok? Então, por isso que o foco está localizado no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Então, entre o centro de curvatura, né, e o vértice. Então, esse é o foco. Então, são os 3 pontos principais que nós temos que ver: vértice, foco e centro de curvatura. Agora, vamos ver como forma as imagens. Então, quando eu tenho um objeto, esse objeto está aqui, ó, antes, no caso, do meu centro de curvatura. Se ele está antes do meu centro de curvatura, a imagem vai ser uma imagem real. Lembrando que imagem real que pode ser projetada para fora. Uma imagem real, ela é invertida e menor, tá? Então, nós vamos reparar que quanto mais distante o objeto está aqui do meu vértice, quanto mais distante ele está do espelho, menor vai ser a imagem dele. Isso para o espelho côncavo, tá? Onde a imagem é formada aqui, pelo lado de dentro, tá? Então, espelho côncavo, aqui, ó. Objeto, quanto mais distante, menor é a imagem, tá ok? E no nosso caso aqui, como o nosso objeto está antes aqui do centro de curvatura, então a imagem ela é real, invertida e menor. Então a imagem ela é real, invertida, porque ele está de ponta cabeça, e menor. Então ela é menor. Agora vamos ver. Se esse objeto estiver em cima do centro de curvatura, então é uma imagem real, é uma imagem invertida, só que de mesmo tamanho. Perceba que agora a imagem, quando o objeto estava aqui, a outra imagem, no caso, estava sendo formada aqui, de ponta cabeça e menor. Agora você aproximou mais aqui do espelho, então ele já ficou maior. No caso, quando você tem um objeto na frente, em cima do centro de curvatura, então ele vai ser uma imagem real para o espelho côncavo. Ele é uma imagem real, é uma imagem invertida, só que de mesmo tamanho, tá? Vamos agora o meu objeto está aqui, ó. Nós tínhamos um objeto que estava antes aqui do centro de curvatura, nós tínhamos um objeto que estava em cima do centro de curvatura, e agora nós temos um objeto que está aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Então, entre o centro de curvatura, lembra, quanto mais você aproxima esse objeto do espelho, maior vai ser a imagem. Então, o espelho côncavo, o objeto entre o centro de curvatura e o foco, então a imagem ela vai ser real, ela vai ser invertida, no caso de ponta cabeça, e maior, tá ok? Então ela é real, invertida e maior. Agora, quando eu tenho um objeto entre o foco e o vértice, então nós tínhamos um objeto que estava aqui, ó, antes desse centro de curvatura, nós tínhamos um que estava em cima do centro de curvatura e um que estava entre o centro de curvatura e o foco. Agora o nosso objeto está aqui, ó, entre o foco e o vértice. Então, passou pelo foco, a imagem ela é uma imagem virtual, tá ok? Então ela se torna uma imagem virtual. Até aqui, até quando estava entre o centro de curvatura e o foco, ela era uma imagem real, tá ok? Porque os raios de luz conseguiam passar e voltar aqui pelo foco. Agora já não. Agora, depois que eu passei pelo foco, então eu estou entre o foco e o vértice, a imagem ela é virtual, ela é direita e maior, tá ok? Então, lembre-se, aproximei mais do espelho, então ela se torna uma imagem maior. No caso, como eu passei pelo foco, então ela é uma imagem virtual e direita e maior, ok? Então, aqui um resuminho que eu coloquei no quadro para vocês, aquele dia que a gente estava corrigindo as questões, tá? Então esse C significa o meu centro de curvatura, esse F é o meu foco e esse V é o meu vértice, isso para o espelho côncavo, tá ok? Então quando eu tenho um objeto aqui antes no caso do meu centro de curvatura, é uma imagem real, invertida e menor. Lembre, quanto mais distante aqui ele tiver do vértice, no caso esse vértice aqui é onde vai estar o meu espelho, quanto mais distante, menor vai ser a imagem. No caso, como eu estou aqui antes do meu foco, então vai uma imagem real, invertida e menor, tá ok? Uma imagem real, invertida e menor.
quando o meu objeto está aqui, ó, aproximamos um pouquinho mais, então é uma imagem um pouco maior, aqui era uma imagem menor. Então aqui em cima do centro de curvatura é uma imagem de mesmo tamanho, tá ok? Então é uma imagem real, tá? Invertida e de mesmo tamanho. Lembre-se, só quando eu passo do foco que ela vai se tornar uma imagem virtual e direita. Antes do foco era uma imagem real e invertida. Daí é só você observar. Quanto mais distante estiver do vértice, menor vai ser a imagem. Quanto mais próxima, maior. Tá ok? Então, no centro de curvatura é igual. Passou do centro de curvatura, ela já vai ser maior. Como nós estamos vendo aqui, ó. Se o meu objeto ele está entre o centro de curvatura e o meu foco, então é uma imagem real, invertida e maior. Então, ó, perceba, esses três aqui, ó, são todos invertidos. Daí você tem que olhar. Se tiver quanto mais distante do vértice, no caso do meu espelho que vai estar aqui, ela vai ser menor. Quanto mais próximo, maior. E agora chegamos aqui, ó, no espelho côncavo. Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, então eu passei pelo foco, ela se torna uma imagem virtual. No caso, direita e maior. Porque eu passei pelo foco. Então, quando o meu objeto está aqui, ó, na frente do foco e entre o vértice, então é uma imagem virtual, direita e maior. Tá ok? Porque maior porque eu estou mais próximo aqui do meu espelho. Agora, espelho convexo. Lembra? Exo de expulsar. Então, esse exo para o lado de fora agora. Então, o meu objeto, no espelho convexo, ele sempre vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Tá? Então, no espelho convexo, ele sempre vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Não importa aonde ele esteja. Esse espelho convexo aqui, que forma uma imagem virtual, direita e menor, né, é aqueles espelhos que nós temos nos carros, em caminhões, onde os motoristas conseguem ter uma visão maior, uma amplitude maior do espaço onde ele está ali. Então, já imaginou se você tivesse um espelho desse que, depende de onde o objeto está, ele no espelho côncavo, ele está invertido ou ele está à direita, né? Se a gente usasse esse espelho que tivesse esse problema, imaginou, você ia ver todos os carros ponta-cabeça, as pessoas de ponta-cabeça, dependendo de onde elas estivessem. Então, por isso, lembre-se, espelho convexo, que é aquele um que a imagem é formada pelo lado de fora. Então, exo, de expulsar, pelo lado de fora. Então, você sempre vai ver uma imagem direita. Então, é uma imagem virtual e ela sempre vai ser menor, tá ok? Por mais que você aproxime bastante daquele espelho lá, ela vai ser sempre uma imagem menor do que o tamanho original do objeto, tá ok? E agora, a diferença de reflexão e refração. Então, reflexão, como a gente já viu, né? Que é a direção que os raios eles tomam ali, né? Então, a reflexão difusa, os raios de luz são todos desordenados, por isso que você não consegue ver uma imagem real, uma imagem direita, né? Uma imagem que você consegue definir exatamente o que tem lá embaixo, de um lago ou de um rio. A imagem refração regular, os raios de luz vêm certinho no seu olho e você consegue ver exatamente o que está ocorrendo, ok? E a refração está relacionada com a velocidade da luz no meio, tá? Lembra que a gente falou? Depende do meio que a luz passa, ela tem uma diferença de velocidade. Por essa diferença de velocidade, ela altera o seu caminho. Então, passou aqui em determinado meio, por exemplo, está no ar e passa pela água, no ar é uma velocidade e na água é outra velocidade. Por isso que você tem alguns efeitos, como o do lápis, que nós fizemos em sala, né? Esse daqui da moeda nós não chegamos a fazer, mas é bem simples de fazer. Você não consegue observar a moeda em determinado ângulo que você olhar para o copo. O ideal é que o copo não seja transparente, né? Então você não consegue ver a moeda. Quando você coloca a água, por essa diferença de velocidade que tem a luz na água, você consegue ver a moeda pelo mesmo ângulo que você estava antes, ok? Agora, lentes divergentes e convergentes. Então, divergente, que diverge, ou seja, elas ampliam. Então, elas vêm de um certo ponto e ampliam. Isso daqui são utilizados nas lentes de aumento, ou seja, tem um objeto aqui onde os raios de luz são mudados o ângulo de direção deles e eles acabam ficando maiores. E as lentes convergentes, lembra que nós brincamos lá em sala que nós podemos queimar formigas, enfim, colocar fogo em papel, porque nós concentramos a luz, por exemplo, no caso nós estamos falando da luz do sol, né, que passa por uma lente convergente e ela se concentra toda em um ponto. E como ele concentra toda a luz e o calor naquele ponto,
Então ele acaba aumentando muito a temperatura e queimando, por exemplo, uma formiga ou colocando fogo em um papel por causa da elevação da temperatura. Tá ok? Então a lente divergente que diverge, que são utilizadas em lentes de aumento, e a convergente que converge, que faz o contrário. Então ela converge, ou seja, ela coloca todos os raios de luz em um único ponto. Então, lente divergente e convergente, uma amplia e a outra diminui, ou seja, converge os raios de luz tudo para um ponto só. Vamos ver agora sobre o nosso olho, né? Então, nosso olho também tem o foco, onde é formada a imagem. Ele funciona como se fosse lentes realmente lentes que nós utilizamos, por exemplo, em câmeras, como lentes que nós temos, nosso caso, quem utiliza óculos, utiliza lentes para corrigir o que a nossa lente natural aqui não consegue fazer. Então, nós temos a imagem que é formada lá no fundo do nosso olho, né, que é o foco, e essa imagem ela é formada de ponta cabeça. E o nosso cérebro endireita ela para nós, para que a gente possa ver ela correta. Então, nós temos alguns tipos de problemas ali na visão quando na formação da imagem. Então, a miopia, né, a imagem forma-se antes da retina. Então, o certo é ela formar aqui, ó, no fundo do olho aqui, a imagem formar aqui, que aqui é o foco. Quando a imagem não forma do foco, lembra? Quando a imagem não forma do foco, lembra que a gente fez aquela experiência com o nosso projetor da sala, onde a gente tirou ele do foco e daí ele fica tudo embaçado a imagem. E é isso que acontece aqui, ou seja, a miopia ela forma antes do foco. Então, se ela forma antes, eu preciso de uma lente para ampliar a imagem, ou seja, para a imagem chegar até o foco correto. Então, nós usamos uma lente, um óculos, né? E que lente que tem que ser essa, então? Tem que ser uma lente divergente, ou seja, que vai divergir, que vai fazer com que esses raios ampliem um pouquinho mais, aumente um pouco mais o ângulo, né? Para que possa chegar a um ponto um pouco mais longe, no caso esse daqui. Então, miopia, eu uso lente divergente, ok? Miopia, lente divergente. E nós temos também a hipermetropia. A hipermetropia, a imagem forma-se atrás da retina. Lembra-se de hiper, quer dizer além, né? Então, é além daquilo. Então, hipermetropia é hiper, quer dizer mais longe, ou seja, ela forma além do ponto, no caso do foco. Então, aqui como o ângulo que está sendo formado aqui é maior, eu preciso de uma lente que vai diminuir, então, ou seja, vai convergir, vai puxar essa imagem para trás aqui, formando aqui, tá ok? Então, a hipermetropia, a imagem forma-se atrás da retina. Então, hipermetropia, então, nós vemos a imagem dessa forma. Isso aqui, ó, na miopia, como que a imagem, como que uma pessoa que tem miopia vê a imagem, e como que uma pessoa que tem hipermetropia vê a imagem. A pessoa que tem hipermetropia, ela não consegue enxergar bem de perto. Por isso que às vezes você vê algumas pessoas distanciando um documento, um livro, ou puxando para mais próximo, que é para buscando esse foco da imagem, ok? Agora então nós vamos falar um pouquinho sobre ondas, né? Aquela experiência que nós tentamos fazer em sala, né? Sobre as ondas, mas então as ondas são bem simples, tá? A onda, eu tenho que lembrar que a onda ela tem um comprimento de onda, ou seja, que é onde a onda começa e é onde a onda termina, tá? Então esse comprimento de onda é representado por esse símbolo que se chama lambda. Nós temos a crista, que é a parte de cima da onda, né? Embaixo aqui é os vales, o vale da onda, né? E nós temos a amplitude aqui, que é a distância entre se você cortar essa onda aqui no meio aqui, qual é o tamanho daqui desse ponto da crista até a metade aqui. Então isso é amplitude. Nós temos amplitude, a crista e o comprimento de onda. E a frequência, né? Então a frequência é a quantidade de vezes que uma crista vai passar por um determinado ponto. Então, essa é a frequência. Quantas vezes ela vai passar por um determinado ponto em um intervalo de tempo, né? Então isso é a frequência. A fórmula é isso daqui, ó. Velocidade da onda é igual a, no caso aqui, ó, comprimento de onda vezes a frequência. Então sempre eu vou ter uma velocidade da onda. Ela pode estar mais rápida ou lenta. Se ela estiver rápida, então maior vai ser a frequência. Se ela estiver lenta, então menor vai ser a frequência, tá ok?
E daí nós temos o comprimento de onda, que também vai influenciar na nossa frequência, tá ok? Então ó, nós temos um comprimento de onda aqui, outro comprimento de onda aqui. Então depende muito do comprimento de onda e da velocidade para eu saber a frequência, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos, tá, da onde é utilizado ondas, né, em rádios, em televisões, em celulares, em micro-ondas, enfim, diversos tipos de ondas, que ainda vamos dar mais sobre isso, tá? Estamos apenas começando o estudo de ondas. Então, pra vocês repararem aqui, ó, esse daqui é a frequência, né? Então você pode ver, quanto maior a frequência, maior ou menor o comprimento de onda, e também influenciando a velocidade dela também. Então percebam o tamanho, o comprimento de onda, como influencia no caso da frequência. E nós temos o telefone celular, enfim, diversas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia que está influenciado com a frequência da onda, ok? Então é isso.